Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, assim como está na nossa vida nesta noite. Estamos aqui mais uma vez, como igreja do Senhor, para trazer uma palavra ao seu coração. Queremos muito convidar você a adorar ao Senhor conosco, a abrir o seu coração e a sua mente, a fim de que o Santo Espírito do Senhor possa falar em seu coração. Diante de tantos desafios que nós temos vivido, penso que estar diante do Senhor, estar na presença do Senhor, estar comungando como igreja da graça e da misericórdia do Senhor, tem sido o verdadeiro escape para as nossas vidas. Nesta noite estamos aqui mais uma vez, eu, Leandro, a Tayene, a Franciele, a trazer a você um momento de reflexão, através da música, através da meditação da palavra de Deus. Mas o nosso convite é que você possa se deixar ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida, de tal forma que você possa adorar ao Senhor, aonde quer que você esteja. Você está preparado? Você está preparado para ser abençoado pelo Senhor? Você está preparado para poder receber uma porção da bênção do Senhor sobre a sua vida? Eu sei, tenho certeza absoluta, hoje Deus tem algo diferente para você. A Igreja Batista em Nova Palestina, ela tem trabalhado nesse sentido, de que a comunhão da igreja possa ser extensiva à comunidade em Nova Palestina. Por isso, eu quero, em nome de Jesus, convidar você, membro da Igreja Batista em Nova Palestina, e amigos que estão inscritos neste canal, para adorar ao Senhor junto conosco. Nós vamos cantar hinos de adoração ao nosso Deus. E eu gostaria que você, aonde quer que você esteja neste momento, que você pare um pouquinho, Pare um pouquinho e adore ao Senhor. Talvez você não possa fazer isso, mas cante e adore ao Senhor. Talvez você não possa falar, mas você pode adorar no seu coração. Nós vamos adorar. O irmão Leandro, a irmã Tayene vai nos ajudar em adoração. Vamos adorar o Senhor. Cante conosco. As trevas, abra sua boca. Abre os adore ao Senhor. Olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para
não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos orar com você. Nós cantamos, nós adoramos o Senhor. Ainda nós vamos continuar a adorar e eu quero que você ore comigo neste momento. Eu quero que você tente colocar o seu coração e a sua mente no altar de bênção do Senhor, no lugar aonde Deus quer falar com você, porque segundo a palavra de Deus, o nosso corpo é casa de bênção do Senhor. E eu quero que você abra o seu coração, a sua mente e deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, na sua vida. Ore comigo nesta noite assim: Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para o altar de bênção do Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas, prepare as nossas vidas para as bênçãos que o Senhor há de nos trazer. Nós queremos, Pai, entregar as nossas vidas de maneira tão grandiosa, que não haja nenhum lugar na nossa vida que o Senhor não possa vir estar. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade. Obrigado pela vida do teu servo, irmão Leandro, da irmã Taiene, da irmã Franciele, da minha vida. Senhor, nos capacite com o teu Santo Espírito, para que nós possamos não falar de nós mesmos, não fazer aquilo que nós queremos, mas fazer o que é a vontade do Senhor. Pai, todas as pessoas que nos ouvem nessa noite, todas as pessoas que nos ouvirão em tempos diferentes, que sejam agraciados, abençoados, que sejam impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Deus, porque nós viemos, como dissemos, viemos para adorar-te. Nós viemos aqui para estar na tua presença, mas nós queremos ainda dizer, queremos ainda conversar com o Senhor, queremos falar com o Senhor que a minha casa será uma casa de bênção, porque lá o Senhor estará. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus
esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Louvado seja o nome de Jesus. Que bom poder ter essa confiança e essa certeza de que uma vez entrando na nossa casa, Cristo nunca mais sairá dela. Nós não podemos viver sem essa presença que é tão importante para as nossas vidas. Nós vamos orar ainda. Eu quero pedir a Tayene que ore, agradeça ao Senhor por nossas vidas, agradeça ao Senhor por esse tempo de adoração ao Senhor, e depois nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, Jesus, mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua presença. Obrigado, Jesus, pelos cânticos já entoados ao teu santo nome nesta noite, pela palavra já orada, Deus, ao Senhor nesta noite. E agora, Jesus, colocamos diante do teu altar a mensagem que será trazida da parte do Senhor para nossas vidas. Que nossos corações possam estar abertos para poder ouvir a tua palavra, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Assim, ó Deus, peço também que tu esteja com teu filho, com teu servo, esteja com ele, abençoando o teu filho, para que ele possa sempre falar do teu amor, sempre. E sempre estar falando daquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Muito obrigada, Jesus, por tudo, e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Tayene. Queridos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite, ao nosso coração, e penso que é uma palavra extremamente importante, vinda da parte do Senhor Jesus.
Nós estamos vivendo dias difíceis, como nós já temos dito algumas vezes, mas eu preciso que você volte na história do povo de Deus comigo nessa noite. E para voltar nessa história, eu quero fazer uma pergunta para você. E a pergunta é o seguinte: você é fiel? Você é fiel? Se você pudesse fazer essa pergunta, você, e responder no seu coração essa pergunta, eu confesso que eu ficaria muito feliz. Porque a história que nós vamos meditar nessa noite fala de um povo que viveu mais de 400 anos cativo por um povo estranho. Um povo que foi escravizado por muito tempo, quase esse tempo de 430 anos, mas que um dia levantou e começou a pedir a Deus que os libertasse do cativeiro. E Deus levantou um homem de Deus, alguém que temente ao Senhor, alguém que se comprometia com a bênção de Deus e com a vontade de Deus. E diz essa história que esse homem foi preparado durante muito tempo, para que ele pudesse exercer a vontade de Deus na vida daquele povo. O nome desse homem era Moisés. Ele passou 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus, até que o Senhor Deus falou a ele, pedindo que ele voltasse ao Egito, de onde ele havia saído, para tirar o povo dele daquele cativeiro. Foram dias difíceis, assim como nós vivemos dias difíceis. Foram situações difíceis, assim como nós vivemos situações difíceis. Eu estava assistindo o jornal hoje e estava vendo alguns noticiários de muitas pessoas reclamando que nessa pandemia não tem sequer o que comer, não tem um emprego, muitos têm perdido as suas casas porque não conseguem pagar o aluguel de suas casas. E no meu coração, entristecido, eu falava com Deus: Deus, por que tanta coisa difícil assim? Mas quando eu me volto para a palavra de Deus, eu vejo que nós não somos os únicos, e muitas pessoas muito antes de nós viveram limitações, se não iguais, mas piores do que a nossa. E esse povo, o povo de Israel, que estava cativo no Egito, viveu essa situação. E quando foi tirado do Egito, indo para o deserto, e lá foi provado de todas as formas, lugar onde não tinha alimentação, e Deus deu a eles o pão. Não tinha água, e Deus providenciou para esse povo a água. A palavra de Deus chega a dizer que esse povo, a sua sandália e a sua vestimenta não se deteriorava, não acabava, dado a presença de Deus maciça na vida deste povo. De manhã, durante o dia, uma nuvem cobria esse povo, e à noite uma coluna de fogo protegia, aquecia esse povo. A presença do Senhor, a presença de Deus era infinitamente grande. O que mudou? Nada. Porque o mesmo Deus que tirou o povo dele lá do Egito, ele continua o mesmo, ele é o mesmo Deus. E quando Moisés escreve um dos seus livros, Deuteronômio, no capítulo 7, e eu gostaria que, se você pudesse, abrisse a sua Bíblia aí onde quer que você esteja. No capítulo 7, a partir do versículo 12, já no finalzinho da peregrinação deste povo, há algumas orientações de Deus a este povo, porque este povo precisava continuar ser abençoado. Então Deus ordenou que Moisés escrevesse essas ordenanças, a fim de que o povo, não se esquecesse
das bênçãos do Senhor e daquilo que Deus produziria no coração desse povo, na vida desse povo. E eu quero convidar você a ler somente o versículo 12. Nós vamos trabalhar até o versículo 16, mas eu quero ler só como introdução para a nossa meditação, versículo 12, que diz o seguinte: Deus falando a esse povo: se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Esse texto, esse versículo, ele é condicional. Condicional a 3 coisas que Deus apresenta aqui. Ele é condicional, primeiro, a que o povo obedecesse às ordenanças do Senhor. Quais ordenanças? Aquelas que o Senhor pediu que Moisés escrevesse logo quando ele sai, e quando Deus, no Êxodo, encontra com Moisés e dá a Moisés as tábuas da lei, e ali está descrito as ordenanças que o povo deveria seguir. O povo precisaria obedecer. E a segunda coisa que é condicional na palavra de Deus aqui é que o povo precisava guardar essa ordenança, guardar essa lei, guardar essa palavra de Deus nos seus corações. E como é difícil, queridos, como é difícil obedecer. Por isso a minha pergunta na introdução: você é fiel? E eu não estou falando simplesmente de ser fiel a Deus, mas em ser fiel em toda a circunstância da sua vida. E esse povo tinha uma determinação: a primeira, obedecerem à vontade de Deus, às ordenanças de Deus. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa, não obedecendo à vontade de Deus, ainda que nós as conheçamos, ainda que saibamos que é o melhor, que é maravilhoso obedecer a Deus todas as coisas. Mas Ele também pede para que a gente guarde no nosso coração, para que a gente não esqueça. E se nós voltarmos aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, ele dá uma orientação às famílias, para que ensine os seus filhos, para que eles não possam fugir nem para um lado nem para o outro. E ele dá a orientação, e ele continua dando essa orientação aqui ao povo. E a terceira coisa que ele pede que o povo faça, ou melhor, que ele ordena que o povo faça, é que cumpra as tuas ordenanças, cumpra a sua lei. E cumprir a lei de Deus, queridos, não é cumprir pela metade, não é cumprir 1/3, não é cumprir 1/4 da lei, mas é cumprir toda a ordenança. E talvez no seu coração, assim como no meu, paira a seguinte dúvida: pastor, como posso cumprir toda a lei se eu sou pecador? Como eu posso cumprir toda a lei se eu, a cada tempo, eu peco mais? Se a tua palavra, Senhor, diz que até no pensar eu peco, como eu posso primeiro obedecer a sua lei integralmente, guardar a sua lei integralmente e as cumprir integralmente em mim e na vida daqueles que me cercam? A resposta talvez esteja lá nos evangelhos, e talvez não, a resposta está no evangelho. É que nós não teríamos nenhuma condição de guardar esses mandamentos, mas a ideia de Deus aqui não é que nós fôssemos perfeitos. A ideia de Deus aqui não é que nós fôssemos uma máquina que obedecêssemos de maneira ritualística àquela ordenança, não. A ideia de Deus aqui é que nós nos esforçássemos a fim de que, guardando a sua lei, obedecendo a sua lei, nós pudéssemos cumprir a sua lei, ainda que muitas das vezes falhando com a lei do Senhor.
Então, queridos, nesse texto que vai até o 16, depois você pode ler todo o texto e nós vamos trabalhar agora. Eu aprendo 4 coisas muito interessantes que eu gostaria humildemente de dividir com você nessa noite. A primeira coisa está no versículo 13 desse capítulo 7. E ele diz assim: eles os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da terra, da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das suas vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele diz assim, que se nós nos comprometermos com Ele, se nós obedecermos a Ele, e se nós colocarmos no nosso coração a vontade de cumprir a lei dEle, Ele vai nos proteger. Queridos, é uma verdade. Muitas das vezes nós deixamos de ser fiel porque achamos estar desprotegidos, achamos estar em uma situação em que nós não podemos dominar. E é verdade que muitas das vezes nós não conseguimos, é verdade que muitas das vezes nós tropeçamos, é verdade que muitas das vezes nós não temos condições de ir à frente, mas aqui ele diz assim: se vocês cumprirem com o meu mandamento, se vocês fizerem a minha vontade, se vocês obedecerem, se vocês guardarem as minhas ordenanças, eu farei com que vocês se multipliquem na terra, eu farei com que o seu cereal se multiplique, eu farei com que haja carne na sua mesa, eu farei com que a sua terra seja abençoada. Olha, queridos, é promessa de Deus, não é promessa de um homem constante, é promessa do Deus que nós servimos. Então eu quero que você faça uma reflexão nessa noite, e ainda que você esteja num lugar que não seja a sua casa, eu quero que você pense comigo: o armário da sua casa está vazio, a mesa da sua casa está sem alimento, porque eu sei que como a minha, muito embora nós tenhamos dificuldades, muito embora nós passemos por muitas limitações, eu tenho certeza que quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor mantém a nossa casa. Não porque nós somos merecedores, meu amado irmão, não porque nós somos merecedores, meu amigo, é porque o Deus que nós servimos, Ele nos ama de tal forma que Ele nos provê todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, eu aprendo o versículo 14, que ele diz o seguinte: vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho será estéril. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor os guardará e dará e os livrará de todas as doenças. Sabe, queridos, a promessa de Deus não é só que nossa mesa estará abastecida. A promessa de Deus não é só que nós tenhamos uma casa sobre a nossa cabeça. A promessa de Deus não é só que nosso cereal será multiplicado, no estábulo haverá carne, ou na nossa mesa, nos nossos dias, haverá carne. Não, não é só isso. A promessa de Deus é que Ele vai nos proteger de tudo e de todo. Ah, pastor, mas parece que o senhor não está vendo o que está acontecendo. Quantos homens servos de Deus, quantas mulheres servos de Deus têm morrido com esta pandemia, com esta doença? A verdade, querido, que a Bíblia fala o seguinte: se nós esperamos nesse Deus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis da terra. A promessa do Senhor, ela não se esvai aqui na nossa vida terrena. A promessa do Senhor, ela é eterna. E se você e eu entendermos que o Senhor vai nos proteger aqui nessa terra, de forma que nós nunca iremos morrer, você está enganado. Sabe por quê, querido? Porque Deus nos quer junto dele. A nossa pátria não é aqui neste mundo, a nossa pátria não é aqui nesse céu.
A verdade é que quando Ele nos protege, quando Ele diz assim, eu vou proteger e ninguém vai avançar contra vocês, é que das mãos dEle nós não seremos resgatados. Ainda que o nosso corpo possa baixar à sepultura, ainda que nós venhamos a morrer, e isso todos nós vamos passar por isso, ainda que nós tenhamos dores, ainda que nós tenhamos dificuldade, mas das mãos do Senhor nós não seremos arrebatados, nós não seremos resgatados. Sabe por quê? Porque uma vez nas mãos do Senhor nós estaremos seguros. Este é o resultado da fidelidade nossa na pessoa do nosso Deus. Essa é a vontade de Deus, quando Ele diz, eu não deixarei que ninguém atente contra a sua vida. É porque Ele quer nos levar para morar, para estarmos lá nos céus com Ele. E para isso, Ele vai proteger as nossas vidas. Para isso, Ele vai proteger o nosso coração. Para isso, Ele vai proteger o nosso espírito. Para que, muito embora a minha carne se incline na dor, muito embora eu possa sofrer na minha carne as agrúrias desta vida, as dificuldades dessa vida, eu ainda assim estarei nas mãos do Senhor. Você pode ter convicção disso? Você pode ter certeza disso? Meu amado, em nome de Jesus, se você tem dificuldade, eu quero em nome de Jesus pedir a você, olhe para esse texto, olhe para esta promessa, olhe para estas promessas, elas não falham, elas são promessas duradouras, elas são promessas eternas. E ele diz assim, o Senhor guardará de todas as doenças. O Senhor os guardará de todas as doenças. Como vai nos guardar de todas as doenças? Olha, queridos, é muito importante nós sabermos que o nosso Deus, Ele vai fazer nova todas as coisas. Quando nós partimos desse lugar, quando nós partimos deste mundo, o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Aquele povo foi agraciado, aquele povo foi abençoado. Durante 40 anos eles passaram ali naquele deserto. Durante 40 anos eles sofreram muito. Durante 40 anos eles passaram por muita dificuldade. Mas o Senhor aqui promete uma coisa: se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês guardarem em seus corações e se vocês cumprirem as minhas ordenanças, eu vou proteger vocês das doenças. Sabe por que muitas das vezes estamos doentes? Sabe por que muitas das vezes não conseguimos entender o porquê, ainda sendo crentes, ainda sendo servo do Senhor, nós somos acometidos por doenças? É porque nós não cumprimos com as ordenanças do Senhor, é porque nós não guardamos as suas promessas, é porque nós não obedecemos à sua vontade. E muitas das vezes nós culpamos Deus, e muitas das vezes nós achamos que isso é algo que vem de Deus e Deus nos impõe. Não, querido, essa é uma situação que nós nos impusemos. Essa é uma situação que nós vivemos porque nós deixamos de obedecer à vontade de Deus. É simples assim. Mas ainda assim, Deus nos ama. Deus nos quer perto dele. Ainda assim, Ele restaura a fidelidade dele conosco. Ele restaura a nossa fidelidade com Ele. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós entregarmos a nossa vida, se nós pedirmos perdão, se nós avaliarmos bem a nossa conduta, Ele, e nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundícia, de toda doença, de toda coisa ruim, de tudo aquilo que não serve para as nossas vidas. Em quarto lugar, o resultado da fidelidade em Deus também podemos entender da seguinte forma: Deus falando, vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhem
com piedade para eles e nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria pura armadilha. Talvez aqui, irmãos, há um peso nesse texto que nós não entendemos bem. O nosso Deus está dizendo assim: não olhe com piedade para eles e nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria por armadilha. Deus estava separando um povo diferente, um povo que pudesse olhar diretamente para o Senhor, que pudesse olhar diretamente para as suas ordenanças, para a sua vontade, olhar para as promessas do Senhor. E o fato de que esse povo poderia se reunir com outros povos, olhando para os seus pecados, para as coisas ruins que esses povos faziam, olhando para a forma com que esse povo encarava a sua vida. Aí Deus orienta esse povo dizendo: olha, não se misture com esse povo. Não se misture com esse povo, não adore os seus deuses. Sabe, querido, hoje talvez nós não tenhamos uma situação como essa, mas talvez, e eu quero que você faça uma reflexão, talvez o seu Deus, talvez os nossos deuses sejam diferentes hoje. Talvez os nossos deuses estejam dentro da nossa própria casa. Talvez os nossos deuses possam ser o carro, a nossa casa, pode ser a nossa própria vida, pode ser os nossos filhos, o nosso cônjuge, pode ser algo que nos chama muita atenção neste mundo. E muitas das vezes, quando nós nos apegamos a essas coisas que são passageiras, que são terrenas, nós abrimos mão daquilo que o Senhor preparou para nós. A fidelidade restaurada em Cristo Jesus ou em Deus, ela pode e deve ser restaurada todos os dias. Por isso você precisa fazer essa pergunta a você. Você precisa fazer essa pergunta: você é fiel ao Senhor? Eu sou fiel ao Senhor? Olha, queridos, esse povo passou por muita dificuldade, por muita limitação, assim como você e eu passamos. Mas uma coisa eu garanto, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz assim: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês vão ter muita dificuldade, no mundo vocês vão passar por muitas limitações, no mundo vocês vão ser muito injuriados, no mundo vocês vão ser muito maltratados. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu vim a este mundo justamente para que você pudesse ter a vitória através da minha vida. E a resposta para aquela indagação do início da nossa reflexão: poxa, pastor, como eu posso obedecer, como eu posso cumprir a vontade do Senhor se eu sou pecador? A resposta está na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio a este mundo. O nosso Deus sabia que nós não conseguiríamos cumprir, obedecer e guardar os mandamentos dele por nós mesmos, e ele veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo. E estando aqui, ele fez um sacrifício, e um sacrifício vicário, completo, e um sacrifício remidor, algo eterno, para que você e eu pudéssemos alcançar a glória eterna. E hoje nós estamos aqui, querido, para dizer a você: se você ainda não tem convicção da salvação, se você ainda não sente no seu coração de que você é salvo em Cristo Jesus, você pode, porque as mesmas ordens, as mesmas ordenanças, o mesmo projeto que Deus tinha para o povo de Israel quando saiu do Egito, é também para você nos dias de hoje. É também para você. Você precisa urgentemente se voltar para o Senhor. Você precisa urgentemente fazer parte da família do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, querido. Eu quero agradecer a Deus por sua vida e dizer a você, querido, que você não precisa temer nada. Você não precisa temer a mal algum, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O resultado da fidelidade em Deus é que nós sejamos fiéis. Sabe, queridos, entregue o seu caminho ao Senhor.
confia nele e deixa que tudo mais ele vai fazer. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E ele permanece assim, olhando para você. E ele permanece com os braços abertos, buscando a você, querendo você, esperando você tomar a decisão de encontrá-lo, de entregar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor, querido. Enquanto nós estivermos adorando, eu quero que você ore, eu quero que você pense nessa palavra, e depois nós vamos orar com você e por você. Vamos adorar juntos? Vamos lá? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está na mão do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Louvado seja o nome de Jesus. O Deus continua o mesmo. Ele não é homem para que não possa cumprir a sua promessa. Ele continua de braços abertos, olhando para nós, vendo as nossas necessidades. Ele é o mesmo Deus que ampara você todas as vezes que você sai da sua casa, todas as vezes que você vai para o seu trabalho ou vai para qualquer lugar. Ele é o mesmo Deus que nos momentos de aflições, Ele vem com um consolo através do Espírito Santo de Deus. Ele é o mesmo Deus que quando você não sabe o que fazer diante de um desafio enorme, Ele te indica o caminho e te diz como e quando e onde fazer. Ele é o mesmo Deus que atuou na vida e naquele povo lá em Israel, daquele povo que foi tirado cativo lá do Egito. Ele é o mesmo Deus de promessa que continua com os braços abertos, continua com seus ouvidos atentos, e a fim de que possa abençoar a sua vida. Não se afaste desse Deus, não abra mão desse Deus, deixe que esse Deus conduza a sua vida, deixe que esse Deus possa abençoar você, deixe que esse Deus possa tratar com você de maneira particular, meu amigo. Ele quer fazer isso. Nós podemos cantar, nós podemos adorar o Senhor, esse mesmo hino, Deus de promessa. Vamos adorar. Eu quero que você abra sua boca aí em casa. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias. Louvado seja Deus. Esse povo, ele herdou a terra prometida. Ele entrou na terra prometida assim como Deus havia prometido. Assim como Deus havia falado a Moisés, assim Deus cumpriu. E eu não tenho dúvida de que um dia o Senhor Deus virá a este mundo e nos levará para estarmos com Ele, para estarmos neste lugar prometido, para que onde Ele estiver, nós possamos estar também. Eu quero orar com você nessa noite. Se você tiver algum pedido para fazer, se você tiver alguma necessidade, eu quero em nome de Jesus que você coloque neste momento essa necessidade nas mãos do Senhor. Eu sei que Ele está te ouvindo, eu sei que Ele sabe o que está no seu coração, mas você pode declarar agora, nesse momento. Você pode dizer ao Senhor qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade. Por isso eu quero convidar você para que abra a sua boca e ore comigo nesta noite. E oremos assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és o mesmo Deus, sabe, Senhor, o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito, a mão de ferro, o mesmo Deus que destronou os deuses egípcios, o mesmo Deus, Pai, que proveu o pão, que proveu a carne, o mesmo Deus que proveu a libertação, o mesmo Deus que proveu, Senhor, o passar pelas águas, o mesmo Deus, Pai, que curou as doenças em meio à peregrinação, o mesmo Deus que avançou, Pai, muro adentro em Jericó e colocou o povo do Senhor diante daquela cidade e dentro daquela cidade. O mesmo Deus, Pai, que destronou nações para que a Tua palavra se cumprisse na vida do Teu povo. Tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo Deus nesses dias. E talvez esteja, Pai, algum dos Teus filhos ou alguma pessoa nesta noite acometido de alguma doença.
Talvez, Senhor, essa mensagem esteja chegando nos hospitais, talvez essa mensagem esteja chegando em muitos lugares e nós não sabemos quem irá ouvi-la, mas eu sei, Pai, que esta mensagem veio do coração do Senhor para abençoar vidas nesta noite. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os alcance em suas necessidades, que o Senhor os alcance nas suas aflições, que o Senhor aumente a fé dos teus filhos, que o Senhor garanta em seus corações de que o Senhor está cuidando dele, que o Senhor está sempre cuidando dele, abençoando, e que o Senhor quer levá-lo para os céus. Ah, Senhor, que a graça do Senhor, que a intervenção do Teu Santo Espírito alcance o coração dos Teus filhos nesta noite, alcance os nossos corações. Todos nós, Pai, sofremos aflições, todos nós sofremos agrúrias, todos nós sofremos dificuldades, todos nós necessitamos da bênção, da paz, da perenidade, da Sua serenidade, Pai. Pedimos nessa noite, Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, a palavra que foi cantada nesta noite, a palavra que foi declarada nesta noite, que não é nossa, é a Tua palavra, que ela possa alcançar corações. Ah, meu Deus, eu não sei quem está ouvindo essa mensagem, mas eu sei que esta mensagem, ela veio do Teu coração para o nosso coração. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor não tira os Teus olhos de nós, porque Tu és fiel. Assim, Pai, nós oramos nessa noite, entendendo que o Senhor nos ouve, entendendo que o Senhor atende a oração do Teu povo, assim como atendeu a oração do povo de Israel. O Senhor continua atendendo as nossas orações. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista em Nova Palestina. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por essa agência da Tua palavra. Que este bairro Nova Palestina possa ser impactado com esta palavra remidora, transformadora e salvadora, Pai. Obrigado, Senhor, por minha vida. Obrigado, Pai, pela vida da Tayene, pela vida do Leandro, pela vida, Senhor, da Franciele, da sua filha, que hoje, Pai, mais uma vez se colocaram à disposição para abençoar a vida da Tua igreja e para glorificar o Teu santo nome. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja do Senhor agora e para todos sempre, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho de acessar mais esse culto, e nós esperamos que ele seja bênção na sua vida. Uma boa semana e que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém.